Olá, muito boa tarde a você, meu irmão. Muito boa tarde a você, minha irmã, que está me ouvindo, que está me assistindo. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo, nessa tarde. Que Deus venha abençoar grandemente a sua casa e toda a sua parentela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o apóstolo Reinaldo Matos, presidente e fundador da Igreja Apostólica Casa do Senhor, aqui na cidade de Atibaia. Estou aqui nessa tarde na minha residência, na minha casa, né? E eu vim trazer a você que está me ouvindo, né? A você que está me assistindo, a você que está aí na sua casa também, né? Você que está aí passando por essa situação é difícil, né? Que nós estamos passando, né? Nesse momento difícil que nós todos estamos vivendo, né? Um momento de dificuldade, né? Um momento que eu tenho certeza que ninguém gostaria de estar passando por esse momento, né? Mas estamos vivendo isso, né? Isso já é uma realidade na nossa vida e não tem como correr disso, né? Não tem como a gente não passar por isso, né? É uma coisa que, infelizmente, todos estamos passando, né? Sem exceção de ninguém. Eu falo dessa pandemia que nós estamos sendo atingidos por ela. Toda a humanidade está sendo atingida por essa pandemia, né? Como você está vendo aí, você pode ver, eu estava ali tentando arrumar a janela, né? Para dar mais claridade, né? Estou aqui dentro do quarto onde eu costumo orar e aonde Deus costuma sempre estar falando comigo aqui dentro desse quarto, né? Seguindo a instrução bíblica, né? Jesus disse, quando você for orar, entra no quarto, né? Fecha a porta, né? E ali você ora a Deus. Deus que te vê em secreto também te responderá. E nessa tarde estou eu aqui, né? Fazendo essa transmissão ao vivo para você que está me assistindo, que me acompanha. E eu trago hoje para você mais um recado de Deus para a tua vida. E que recado é esse, apóstolo? É referente a essa situação que nós estamos vivendo. Eu trago a você mais um recado de Deus para a tua vida. Eu trago a você mais um recado de Deus sobre essa questão que nós estamos vivendo, essa pandemia, essa enfermidade. Enfermidade essa que uns, né, acreditam ser por conta de uma coincidência humana, né? Como está rolando aí nas redes sociais. Alguns acreditam que essa enfermidade é por uma questão de um golpe chinês, né? Outros acreditam que a China desenvolveu esse vírus, né? Enfim, tem sido muitas os questionamentos acerca do que está realmente acontecendo. Mas para nós que somos cristãos e acompanhamos a Bíblia, a gente sabe que isso não é uma coincidência. A gente sabe que isso não é uma obra do acaso. A gente sabe que isso não é obra humana, não é o homem que está fazendo isso. A gente sabe que isso não é da ossada humana. A gente sabe que isso é a mão de Deus, né? A mão de Deus resolveu, o Senhor resolveu pesar a sua mão sobre a terra, sobre as nações, e ele está fazendo isso. E vai continuar fazendo até que o homem se dobre diante daquele que vive e reina para todo sempre. Até que o homem reconheça a sua pequenez, até que o homem reconheça o quanto o homem é miserável, né? Pecador
e é dependente, necessitado da misericórdia de Deus. Enquanto o homem não faz isso, então a mão do Senhor ela vai sendo pesando cada vez mais sobre as nações, sobre toda a humanidade. Eu orei a Deus nessa noite passada, hoje é terça-feira, ontem à noite eu orava a Deus, nesse quarto que eu estou aqui agora, e o Senhor falou comigo mais uma vez sobre a questão que estamos vivendo, né, essa pandemia. Peço que você que está me assistindo, você possa ir compartilhando essa transmissão ao vivo para que outras pessoas também possam ser alcançadas por esta palavra em nome de Jesus. E Deus falava comigo acerca dessa situação mesmo que está acontecendo. E Deus me deu uma palavra. Porque é sempre como eu costumo dizer. Ah, Deus falou comigo. Tá, Deus falou com você. E a palavra? Qual foi a palavra que Deus ele deixou para você? Porque Deus, o que mostra que Deus falou com alguém? Porque Deus, quando fala com alguém, Deus ele sela essa conversa com a sua palavra. Então, se não tem a palavra de Deus, então não foi Deus que falou. Mas quando Deus fala com uma pessoa e deixa a palavra, sela com a palavra, então é Deus que está dizendo mesmo, né? Para todo mundo saber que é o Senhor que está dizendo. Então você que está me ouvindo, né? Você que está aí me assistindo, você que entrou nessa transmissão ao vivo, você que entrou nessa transmissão ao vivo, vai compartilhando aí com quem você puder compartilhar, tá bom? Para que outras pessoas também possam receber essa palavra. Eu quero que você abra a sua Bíblia, se você tiver, se você não tiver aí na sua mão, eu vou ler para você, porque a palavra que Deus me deixou nessa madrugada, ela está no livro do profeta Isaías. E essa palavra, ela está no capítulo 14 do livro do profeta Isaías, no seu versículo de número 24. Nós vamos fazer a leitura do versículo 24 até o versículo 27. Nós vamos fazer a leitura. Então, abra sua Bíblia no capítulo 14 do livro do profeta Isaías, do versículo de número 24, do capítulo 14 do livro do profeta Isaías, e nós vamos fazer a leitura do 24 ao 27, que diz assim: O Senhor dos Exércitos, Isaías, capítulo 14, versículo 24. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo: Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra e nas minhas montanhas, a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda esta terra. Presta atenção. Sobre toda esta terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Então, presta atenção no que você vai ouvir aqui agora. Hoje pela manhã, eu fui surpreendido, né? Hoje pela manhã eu acordei e uma amiga minha muito querida, ela me mandou uma mensagem, um vídeo. E nesse vídeo continha um apóstolo famoso aí, né? Passando uma mensagem, até que bacana, até que legal, para o povo e também para o presidente Bolsonaro, dizendo que era para o Bolsonaro convocar toda a nação para um jejum. Para um jejum para que essa praga, essa peste, essa doença parasse. Se baseando ele na passagem que está no livro de Jonas, onde o rei de Nínive apregoou um jejum, um decreto de jejum nacional,
e o povo jejuou, e o jejum deu certo. E esse apóstolo famoso, que dirige uma grande igreja, arrasta multidões, deixou essa mensagem que era para o presidente Bolsonaro chamar toda a nação. Umbandista, espírita, católico, kardecista, evangélicos, ateus, enfim, para todo mundo jejuar para que Deus retirasse a praga. Olha essa passagem, eu nem sabia disso ainda. Deus falou comigo, me deu essa passagem na madrugada. Olha essa passagem que Deus me deu. Olha essa revelação que Deus me deu nessa madrugada. Porque eu fico abismado, o que mais me deixa abismado é que esses homens que estão aconselhando agora, ou tentando aconselhar, né? Como eles não têm o que falar, porque na verdade Deus não fala com eles, então eles vão sugerir coisas que na verdade vão não, que na verdade não vai de encontro com o que diz a palavra de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que o rei de Nínive decretou um jejum, sim, decretou, e o povo um jejum nacional, sim, até aí tudo bem. Só que esse jejum ele foi decretado antes que Deus derramasse a ira em Nínive. Depois que Deus derramou a ira, não tem jejum não, meu irmão. Não tem jejum. Então, esse apóstolo famoso, né, que conduz um grande número de pessoas, não sei para onde ele está conduzindo, né, esse número de pessoas, porque o interessante é que esses grandes homens, eles são estudados, são intelectos, fizeram faculdades de teologia, né? São formados, têm toda uma postura acadêmica, mas nessa hora não tem sabedoria divina, não tem sabedoria de Deus, não tem o Espírito de Deus dentro deles. E o apóstolo falou que era para o presidente Bolsonaro fazer um decreto nacional de jejum para Deus parar a praga, como aconteceu em Nínive. Só que em Nínive Deus não parou a praga. O que aconteceu em Nínive foi que quando o povo foi avisado por Jonas, antes de vir a praga, o povo foi avisado por Jonas. Antes de vir a destruição em Nínive, o povo primeiro foi avisado pelo profeta. E o povo se deu por avisado. E o rei da nação também se deu por avisado. E o rei determinou que se decretasse um jejum nacional, mas isso foi antes de vir a praga. Então, isso que esse apóstolo falou até funcionaria se fosse antes da mão de Deus descer na terra. Agora que desceu, meu irmão, não tem jejum que vai invalidar, não. Não tem jejum que vai parar, não. Isso tinha que ser feito antes, quando vários pastores aí, vários pregadores, vários profetas de várias denominações, de igrejas, Deus usou para avisar. Tá vindo um tempo difícil, se coloca na posição, se convertam, se arrependam. O povo deveria ter feito esse jejum, esse decreto que esse apóstolo falou, tinha que ser feito naquela época, antes de vir a ira. Agora que veio a ira, a Bíblia não nos mostra em nenhuma passagem bíblica que Deus derramou a ira sobre algum lugar e o povo foi jejuar e Deus parou a ira. Não. Não tem isso, não. É o que Deus vai falar agora no capítulo 14 de Isaías, no versículo 24 em diante. O que me deixa mais intrigado é que eu vejo um monte de gente seguindo esses homens, que não tem sabedoria de Deus. Você percebe que ele não tem sabedoria das Santas Escrituras, porque o que ele está falando é uma coisa que está fora dos parâmetros que a Bíblia nos mostra. Que a Bíblia nos mostra. É uma coisa que está fora dos parâmetros que a Bíblia nos mostra. Entendeu? E isso... O que me intriga é isso, como uma multidão de gente segue esses homens,
que não tem sabedoria de Deus, porque a sabedoria do homem, a Bíblia fala que ela é terrena e diabólica. A sabedoria, a verdadeira sabedoria, ela está em Deus. E se você for ver à luz da Bíblia, não tem nenhuma passagem que Deus derramou a ira sobre o povo e o povo foi jejuar e Deus parou a ira. Não, não. Tem a de Jonas, sim, mas Jonas fez isso, a de Jonas, o rei de Nínive fez esse jejum, esse decreto, antes de chegar a ira. Porque se chegasse a ira e ele fosse jejuar, Deus não ia parar, não. E no capítulo 14 do livro de Isaías, onde eu comecei a ler e eu vou pregar agora, diz assim, ó, o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Ou seja, Deus, ele jurou. E quando Deus jura, eu quero que você entenda uma coisa, Deus não é igual o homem, que quando jura, jura por alguém que está acima dele. Jura pelo pai, jura pela mãe. Deus, quando ele jura, como não tem ninguém acima dele para ele fazer um juramento, então ele jura por ele mesmo. Então ele falou assim, ó, o Senhor dos Exércitos, Isaías 14, verso 24, o Senhor dos Exércitos jurou, ele jura pela sua santidade, jurou dizendo, como pensei, assim se sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Sabe o que Deus está dizendo? Que não há ninguém em nenhuma maneira de fazer ele voltar atrás mais do que ele está fazendo. É isso que ele está querendo dizer. Ele jurou, ele não vai quebrar o juramento dele, porque ele jurou por ele mesmo, pela pessoa dele, pela santidade dele. Então, isso é algo inquebrável, porque Deus não quebra o juramento, e muito menos por ele próprio. Quando ele jura pela pessoa dele. Aliás, porque Deus só jura pela pessoa dele. Você pode ver que ele fez um juramento a Abraão, ele jurou por ele mesmo. Por mim mesmo, o Senhor jurou. O Senhor falou assim, eu juro por mim mesmo, Abraão, que certamente te abençoarei. Então, é algo inquebrável. Não adianta o homem ficar achando aí, vamos sair para a rua, vamos louvar na sacada, vamos mandar mensagem, vamos fazer uma conversa de oração. Presta atenção, presta atenção. Deus falou comigo e que me puna aos céus se eu não ouvir a voz de Deus, que Deus me mate ainda hoje se eu não ouvir a voz de Deus. Deus falou comigo. Quem está fazendo essa obra na terra é ele. Ele vai fazer até o fim, aonde ele achar que deve ir, e ponto final. Gostem ou não gostem, doe a quem doer. A Bíblia está dizendo aqui, ó, o Senhor jurou. Ele fez um juramento por ele mesmo. E o juramento foi assim, ó. Como pensei, assim sucederá. Esse foi o juramento. Como eu pensei, ou seja, da forma que eu planejei, que eu estabeleci, assim vai ser. E como eu determinei, ou seja, como eu disse que eu determinei, eu selei, assim vai se efetuar e não vai parar. É isso que Deus está dizendo. Aí as pessoas querem agora, esses homens aí que não têm o menor entendimento, a menor sabedoria da palavra de Deus, que até se passam por sábios, mas é nesse momento agora que você vai ver com quem é que Deus fala. É nesse momento agora. Porque quando o profeta Isaías, Elias pregava, tinha um monte de profeta de Baal pregando também. Só que foram ver quem era o profeta de verdade quando Deus mandou o sinal na mão do profeta. Aí foram ver quem era o profeta de verdade. Quando Deus mandou uma situação difícil sobre aquele povo, que foi o tempo de seca na terra, em toda aquela terra, que foi 3 anos e 6 meses, e a água só voltou a cair na terra, a chuva só voltou a cair na terra por causa que Elias orou a Deus e Deus abriu, Deus deu chuva. Aí eles viram quem era de verdade o profeta e que o restante não era profeta coisa nenhuma. Aí o Senhor disse assim, ó,
Olha só essa palavra. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles e a sua carga se desvie dos seus lombos, dos seus ombros. Olha só esse versículo 26. Este é o conselho que foi determinado. Ou seja, esta é a palavra que foi determinada. Determinada por quem? Por Deus. E Deus determinou em cima do quê? Em cima de um juramento que ele fez. E ele jurou por quem? Por ele mesmo, pela própria santidade dele. Tem como ele quebrar isso, apóstolo? Não. Tem como ele voltar atrás disso, apóstolo? Não. Tem como Deus tirar a sua mão? Não. Não, não pode mais fazer isso. É um juramento que ele fez, por ele mesmo, pela santidade dele. Olha lá. Este é o conselho que foi determinado, ou seja, esta é a palavra que foi determinada sobre toda esta terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. A Bíblia está dizendo isso. Isso aqui não é brincadeira, não. Esse papinho furado que eles estão falando aí, 7 de abril acaba a quarentena, vai voltar tudo normal. Não vai, não. Não vai, não. Não vai, não. Deus vai fazer do princípio ao fim, como ele determinou e como ele projetou. Ele vai cumprir todo o seu desígnio, ou seja, toda a sua vontade. A mão que está estendida sobre as nações é a mão de Deus, é a mão do Eterno. Olha lá. Deus me falou, me deu essa palavra na madrugada, falou comigo e me deu essa palavra. E disse, não vou voltar atrás. Ainda que orem, eu não ouvirei. Foi o que o Senhor falou. Está determinado. Deixa eu te falar uma coisa, deixa Deus trabalhar, tá? Deixa Deus fazer o que Ele quer fazer. Respeitem a vontade de Deus. Mas vai morrer fulano. Mas vai morrer muita gente. Mas vai morrer da minha família, meu filho, minha filha. Se essa for a vontade de Deus, então que assim seja. Respeite a vontade de Deus. Porque até aqui Deus vem respeitando a vontade do ser humano. O ser humano quer se drogar, Deus não se mete nisso. O ser humano quer ir para o carnaval, desfilar pelado, Deus não se mete nisso. Agora, quando Deus resolve fazer o seu projeto na terra, o homem quer parar? O homem quer pôr a mão? O homem quer dizer que pode, não pode? Quem é o homem? Quem é o ser humano para querer barrar Deus? Quem é o ser humano para querer barrar Deus? Com jejum? O apóstolo falando, o apóstolo Luiz Hermínio, a minha amiga me mandou essa mensagem hoje de manhã, convocando o presidente Bolsonaro para fazer jejum, para parar a praga. Quem é o ser humano? Quem é? Tinha que ter feito isso daí lá atrás. Tinha que ter feito isso aí lá atrás, quando os profetas começaram a avisar, porque Deus usou profeta para avisar, e usou sim. Só que ninguém deu a mínima. Ninguém quis saber de dar ouvido à voz dos pregadores, dos pastores que pregam nos altares, que são usados por Deus. Tem muitos que estão enganando? Sim, tem, mas tem muitos também que estão na posição. Você está entendendo? E que falam a verdade. Agora o cara vem falar que vamos fazer um jejum, o presidente Jair Bolsonaro convoca o povo para fazer um jejum para parar. Pode jejuar. Jejua 40 dias. Jejua 60, 80, 90, 100. Quero ver parar. A palavra do Senhor é essa aqui, ó. Isso aqui não é conto da carochinha, não. Isso aqui não é alguém me falou, não. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é a palavra de Deus. Olha o que Deus está falando aqui, ó. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo, como pensei, como planejei, como projetei, assim sucederá, assim vai ser. E como determinei e como selei, assim vai se efetuar, e ponto final. Doa quem doer. Doa quem doer. E ele disse assim no versículo 26, este é o conselho que foi determinado, ou seja, esse é o
projeto, essa é a palavra que foi determinada sobre toda esta terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Lê aí. Abre a Bíblia e lê aí Isaías capítulo 14, versículo do número 24 ao 27. Aí Deus falou assim, ó, porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está, quem, pois, a fará voltar atrás? Olha o que a Bíblia está dizendo. A palavra de Deus está dizendo. A Bíblia está dizendo assim, ó, que o Senhor dos exércitos, quem é que pode invalidar o que Deus determinou? Quem é que tem essa autoridade? Ninguém pode. Ninguém. Nem eu, nem você, nem Moisés, nem Elias, ninguém pode. Ninguém. Ninguém pode. E a sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Ninguém. Ninguém pode. Sabe o que Deus está querendo dizer? Ele está querendo dizer assim, ó. Ninguém vai invalidar o que eu falei, o meu projeto, o que eu disse, o que eu estou fazendo nas nações, e a minha mão está estendida, pesando mesmo, e ninguém vai fazer voltar atrás. Ninguém pode. Isaías 43:13. Operando o Senhor, quem impedirá? Quem é que pode ir contra ele? Ninguém. Então, respeite a vontade de Deus. Deixa Deus fazer. Você está com medo do quê? Você não tem que ter medo de nada. Se você é crente, você não tem que ter medo. Se você é um servo de Deus fiel, você não tem que ter medo. Se você morrer, ótimo. Você vai para a glória. Se você é fiel a Deus, você vai para a glória. Você vai para o melhor lugar que existe. Você vai para o reino de Deus. Você vai para a glória, você vai para o paraíso. Você entendeu? Se você morrer, você vai para o paraíso. Se você não morrer, você vai ser exaltado aqui na terra. Todos vão ver que Deus é com você. Então você não tem o porquê ter medo. Por que você tem? Por que o crente está com medo? Por que aquele que diz que professa a fé em Jesus está com medo? O apóstolo Paulo, quando ele estava diante da morte, ele falou assim: morrer para mim é lucro. Ele falou assim: eu já estou preparado. Já estou preparado. Então não tem por que você temer. O crente, se ele for, é maravilhoso. Se ele ficar, tá bom. Tá bom se ele ficar, tá melhor ainda se ele for. Então não tem por que temer. Não tem por que ter medo. Agora, se você não tá na posição, aí você tem que ter medo mesmo. Porque se morrer fora da posição, você sabe para onde você vai. Então não tente vir com conversa fiada, enganando o povo. Não, presta atenção. Deus falou comigo, disse para mim que isso vai durar 7 meses. 7 meses na Terra. Começou em janeiro e vai até o mês 7. Entre os meados do mês 7 e o mês 8, Deus vai dar uma trégua aí e vai dar oportunidade para essa situação parar. Mas enquanto isso, não tente vir com conversa fiada aí, não. Tente vir com conversa fiada. Aceite o que Deus está fazendo. Jó falou assim, ó, aceitamos o bem de Deus, não aceitaríamos também o mal? A gente só quer aceitar quando Deus dá casa, quando Deus dá carro, quando Deus dá emprego. Aí, glória a Deus, aleluia. Agora que Deus está punindo quem tem que punir, Deus está fazendo a sua grande obra na terra. Aí agora, tipo assim, agora ninguém quer aceitar. Agora todo mundo quer ir contra Deus. Quando todo mundo estava no carnaval desfilando, fazendo de Jesus blasfemando o nome de Jesus, caçoando do nome do Filho do Eterno, do nome do nosso Salvador. Aí ninguém foi lá fazer um jejum para não ter um carnaval, ninguém foi lá fazer um jejum para não ter o filme da Porta dos Fundos lá de Natal, que colocaram lá com Jesus gay. Eu não vi nenhum crente se manifestar para fazer um jejum contra isso. Agora, contra o Deus que eles servem, eles querem ir contra o Deus que eles servem. Toma cuidado. Toma muito cuidado, porque dependendo da atitude sua, em cima dessa situação, que quem está fazendo é Deus, Deus pode se ofender e tomar isso como afronta e punir você também. Toma muito cuidado. É melhor ficar quietinho, é melhor ler a Bíblia, buscar um entendimento, é melhor deixar Deus fazer o que tem que fazer, você está entendendo? Ué, vocês não oram o Pai Nosso sempre? Tem uma partezinha lá no Pai Nosso que fala assim, ó, faça a sua vontade assim na terra
seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Deus está fazendo a vontade dele. Deus está fazendo a vontade dele. Deixa Deus fazer a vontade dele. Se eu morrer amanhã, se eu morrer hoje, amanhã, eu sei para onde eu vou. E eu tenho certeza que você que é fiel a Deus também sabe para onde você vai. Então, meu irmão, eu não tenho o que temer. Se eu ficar, tá bom. Se eu for, tá ótimo, tá melhor ainda, tá maravilhoso. Então, Deus é que sabe. Vamos deixar Deus trabalhar. Para de ficar querendo conduzir a mão de Deus. Ninguém pode conduzir a mão de Deus. Está escrito aqui, ó, Deus falou, ó, este é o conselho que foi determinado sobre toda a terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. A mão de quem? A mão de Deus. E que conselho é esse? É a palavra que ele determinou, é o projeto que ele elaborou, que está sendo imposto aí na terra. Aí. Um projeto de correção, de punição, de ira, um derramamento de ira. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou, e quem, pois, o invalidará? Quem é que pode invalidar o que Deus determinou? Ninguém. Então, se não tem como você invalidar, meu irmão, fica quietinho, aceita e ora para que não chegue em você, se você não está com a vida em dia. Mas se você está com a vida em dia com Deus, fique tranquilo. Se você for, você vai para o paraíso. Se você ficar, Deus vai exaltar você e a gente vai continuar a caminhada. E olha só, e a sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? A mão de Deus está estendida. Quem é que vai fazê-la voltar atrás? Ninguém. Tem alguém que pode contender com Deus? Ninguém. Não conheço um na Bíblia. Não conheço um na Bíblia que contendeu com Deus e fez Deus voltar atrás. Não, Deus não volta atrás. Deus, ele até ouve a oração do justo. Ele até ouve. Mas nesse caso aqui, como ele jurou, e quando Deus jura, ele jura pela sua santidade, ele não vai quebrar o juramento que ele fez. Olha lá, versículo 24 do capítulo 14 está dizendo assim, ó, o Senhor dos Exércitos jurou dizendo, como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Vai continuar correndo da forma que Deus determinou, que Ele quer e que vai se suceder. Não adianta... o que nós podemos fazer agora, apóstolo? Agora o que nós podemos fazer? Agora o que nós podemos fazer é orar a Deus. Quem está no erro se converter, sair do seu caminho pecaminoso, confessar os seus pecados, pedir perdão a Deus, se voltar para o eterno e aceitar o que ele está fazendo na terra. Aceitar, como Jó um dia disse para a mulher dele, Jó aceitou. Jó falou assim, eu recebi a vida toda o bom de Deus, o bem de Deus. Agora que Deus resolveu me dar o mal, não vou aceitar. Eu aceitei o bem porque eu não posso aceitar o mal. Ué, você aceita as bênçãos, por que você não pode aceitar a correção? Por que você não pode aceitar a punição, aceitar a ira de Deus? Quer dizer que Deus, para abençoar, ninguém vai contra ele. Agora, quando Deus vem corrigir, punir, aí o homem quer ir contra Deus e para Deus. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Você que está me ouvindo, acorda. Acorda. Vai na desses caras aí não, que se diz entendido aí, e estão fazendo maior lambança, é uma vergonha se ouvir isso de um homem que lidera uma grande igreja aí, vir falar algo que nem base bíblica tem. Vamos jejuar que Deus vai parar a ira dele. Aonde? Aonde? Isso aí tinha que ter feito antes, meu amigo. Por que você não foi antes para frente da televisão e falou isso aí? Pro povo, tá vindo um tempo difícil, gente. É hora de nós jejuar, é hora de nós se arrepender. Por que você não foi falar isso? Você não foi falar isso porque Deus não falou para você. Não avisou para você porque você não é profeta. E outra, se você fosse profeta, você teria um entendimento da palavra de Deus, da Bíblia. Se você fosse profeta, você teria entendimento de que depois que Deus derrama a ira, o máximo que o ser humano pode fazer é contemplar ela sendo derramada e pedir para Deus ter misericórdia e aceitar o que Deus vai fazer. Aceitar o que Deus está fazendo. É a mão de Deus que está trabalhando, não é a do homem, não. Deixa Deus trabalhar. Se fosse Deus aqui falando, se Deus estivesse falando que ia da casa, que ia da isso, que ia daquilo, que vinha um tempo de fartura, que vinha um tempo de comida, que a comida ia baratear, estava todo mundo aí pulando de alegria. Não ia, eu tenho certeza que ninguém ia fazer um jejum para impedir Deus de abençoar. Agora que Deus está corrigindo, alguém quer impedir Deus de corrigir? Cai na real, acorda, meu.
Acorda. Deus falou aqui, Deus está falando no livro de Isaías, Deus me deu essa palavra hoje à noite, Deus veio falar comigo e falou para mim assim, ó, não adianta ninguém querer me parar, porque eu não vou parar. Eu vou parar quando eu achar que eu devo parar, quando chegar aonde eu acho que tem que chegar e ponto final. E ele me deixou essa palavra e diz assim, ó, o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo, como pensei assim sucederá e como determinei se efetuará. E no versículo 27 diz assim, ó, porque o Senhor dos Exércitos determinou, quem, pois, o invalidará? E a sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Ninguém. E no versículo de número 26 ele fala assim, ó, este é o conselho que foi determinado sobre toda esta terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. A mão de Deus. Não é golpe chinês, não é o homem que elaborou o vírus, que fez o vírus, é a mão de Deus. E só quem vai poder reter isso, parar isso, é a mesma mão que começou, a mão do Senhor. Amém? Eu peço que você divulgue esse vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas possível que você puder, em nome de Jesus Cristo. Eu sou o apóstolo Reinaldo Matos, presidente e fundador da Igreja Apostólica Casa do Senhor. Igreja Apostólica Casa do Senhor é essa que fica situada aqui na cidade de Atibaia, no endereço da Avenida Prefeito Antônio Júlio de Toledo Garcia Lopes, número 1338, Jardim Cerejeiras, na cidade de Atibaia. Repito, o endereço da Igreja Apostólica Casa do Senhor fica na Avenida Prefeito Antônio Júlio de Toledo Garcia Lopes, número 1338, Jardim Cerejeiras, cidade de Atibaia. Temos culto aqui todos os dias, sempre a partir das 19 horas. Inclusive agora, no tempo da pandemia, estamos cultuando sim, a partir das 19 horas, todos os dias. Você quiser vir participar, fique à vontade, o endereço está aí e a gente ficará muito feliz com a sua presença. Que Deus te abençoe, te guarde e proteja em nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar por você. Meu Deus, meu Pai, nessa tarde eu peço que o Senhor, ó Deus, abra o conhecimento, o entendimento, o intelecto dessa pessoa, Senhor, que ouviu essa palavra, Senhor, para que ela possa compreender, entender e aceitar, Senhor, o teu feito na terra, Senhor, a realização da tua obra na terra, Senhor. Meu Deus e meu Pai, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Que o Senhor faça, meu Deus, como aprouver a sua vontade, Senhor. E o teu nome será eternamente glorificado. Meu Deus, guarda os que o Senhor quiser guardar, protege os que o Senhor quiser proteger e puna, meu Deus, aqueles que o Senhor achar que tem que punir. Faça, meu Deus, segundo a sua vontade e o teu nome será glorificado. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que Deus abençoe toda a tua parentela, os de longe e os de perto. Fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus. Amém.